da aula aí. Mas pra quem não viu, eu fiz a artezinha lá, né? Botei aquela frase Duc in alto, que daqui a pouco já vou falar sobre ela. E botei uma outra, que é Excelsior, sempre mais para o alto. Ela tem uma continuação, fora com toda a mediocridade. Essa última frase é do padre José Kentridge, do nosso movimento, da Mãe Rainha, né? Que sempre foi uma frase que eu gostava muito dela quando eu ouvi. E bem, o que eu gostaria de falar hoje? Hoje eu gostaria de falar sobre uma virtude, né? A gente tinha explicado no começo do ano que nós dividiríamos as terças. Primeira terça do mês seria algo de desenvolvimento pessoal, algo relacionado com virtudes, algo relacionado com a psicologia humana, né? Que às vezes a Camila traz pra gente, Camila que é psicóloga. Depois, na segunda terça, a gente trabalharia com doutrina da igreja, algo relacionado com a doutrina. Terceira terça, história de algum santo, de alguma forma trazendo aquilo para a nossa vida. Quarto, algum assunto relacionado com atualidades, né? Nós trouxemos o feminismo da última vez. E o quinto, se tiver o quinto, algo relacionado com cultura. Então, análise de algum filme, algum livro. A gente acaba misturando as coisas, né? Às vezes se usa livro, igual eu vou usar um trecho de um livro agora no desenvolvimento pessoal. Mas o tema da aula de hoje é esse, desenvolvimento pessoal, e eu vou trabalhar essa virtude, a virtude da magnanimidade. Mas antes de falar da virtude da magnanimidade, eu vou falar da pusilanimidade. Perguntei para minha professora de português se o som era esse mesmo, é isso mesmo, pusilanimidade. Que é o contrário da magnanimidade, né? Essa mesquinharia, a mediocridade. Então eu gostaria de falar isso. E para isso eu gostaria de trazer o grande Machado de Assis da nossa literatura, que no final do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, no último capítulo chama Das Negativas. E aí ele fala assim: esse último capítulo é todo de negativas. Não alcancei a celebridade do emplasto. Não fui ministro, não fui califa, não conheci o casamento. Verdade é que ao lado dessas faltas coube-me a boa fortuna de não comprar o pão com o suor do meu rosto. Mas não padeci a morte de Dona Plácida, nem a semidemência do Quincas Borba. Somadas umas coisas e outras, qualquer pessoa imaginará que não houve língua nem sobra, e consequentemente que saí quite com a vida. Imaginará mal, porque ao chegar a este outro lado do mistério, achei-me com um pequeno saldo, que é a derradeira negativa deste capítulo de negativas. Não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. O livro termina desse jeito, positivo, né? Meio otimista o cara, né? Então, o que é a história, né? Para quem não conhece, o Brás Cubas é o defunto autor, né? Que ele morre, que ele não é o autor defunto, ele é o defunto autor, que ele morre. E ele escreve de dentro do caixão, né? Depois lá do outro lado, ele escreve a vida dele. E o que o Machado de Assis traz em todos os seus livros? Nenhum dos personagens do Machado de Assis é um grande herói. Não, são sempre pessoas medíocres. Se você for ler essa história, o Brás Cubas, ele é medíocre, assim, traiu, nunca teve um relacionamento sério, vivia assim, digamos, pulando de galho em galho, vivia em traição, não trabalhava direito, vivia num rolo, né? A vida dele era um rolo. E ele, no final da vida, ele pensa em criar esse emplasto, que se eu não me engano, era um negócio de juventude, eu acho, de ficar jovem para sempre. Mas dá errado. Então ele fala aqui, né? Não alcancei, ele pensou, nossa, eu vou estourar, né? Não alcancei a celebridade do emplasto. Não fui ministro, não fui califa, não conheci o casamento, ou seja, ele viveu uma vida que não valeu a pena ser vivida. E depois ele ainda termina com uma dessa, né? Mas que parece, né? Não tive filhos, não transmiti nenhuma criatura o legado da nossa miséria. Então ele olha com uma dorzinha de cotovelo, assim, né? Tipo, parece que ele está falando, foi muito bom não ter filhos, mas na verdade ele queria. Tanto é que, numa outra parte aqui do livro, que ele fica imaginando o filho dele com uma mulher. E fica imaginando ele se formando e tal. Tem uma cena que ele fica imaginando. Então, assim, e ele mesmo admite, né, a nossa miséria. Ele admite que ele levou uma vida de miséria. Não valeu a pena ser vivido.
foi uma vida totalmente colada aqui na Terra, completamente mesquinha, medíocre. E bem, né? E o Machado de Assis, essa é uma característica dele, né? Todos os personagens dele são assim. Tem um outro episódio lá, um conto que chama Esaú e Jacó. Tem um trecho que a mulher tinha um costume antigamente, quando o marido morria, o cabelo é símbolo da sedução. Então a mulher, ela chegava no caixão e ela cortava o cabelo em cima do caixão do marido para representar uma fidelidade eterna. Esse era o significado. E aí ele chega, e o Machado escreve que ela cortou o cabelo, mas ela deu uma olhadinha para ver se tinha alguém olhando. Ou seja, aquilo que era um símbolo grande de fidelidade, de amor, se tornou uma coisa baixa, simplesmente para que o vizinho olhasse e pensasse algo de bom dela. Então é justamente essa denúncia que o Machado de Assis faz do brasileiro. Que o brasileiro ele tem essa característica mais mesquinha mesmo. A gente tem um olhar, que o Nelson Rodrigues já chamava de olhar de vira-lata, né? Essa visão nossa de vira-lata. E um sintoma disso é o seguinte: quantos anos tem o Brasil? É uma pergunta. Quantos anos tem o Brasil? 522 anos. Quantos santos canonizados nós temos? Pouquíssimos, né? Se for parar para pensar na extensão, um país que é maior do que a própria Europa, um país que tem extensão assim, né, continental, 522 anos de história, um país fundado, que o primeiro nome dele foi Terra de Santa Cruz, Vera Cruz, um país fundado por pessoas católicas, em que a primeira coisa que teve aqui foi uma missa, um país completamente católico. Era para nós termos mais santos. Só que o problema é o seguinte: o que precisa para canonizar um santo? O primeiro passo é que a comunidade olhe para um sujeito e veja, essa pessoa é diferente. E a comunidade reconhecendo aquela pessoa, vai e leve para o seu bispo, que vai levar para Roma, né? Que vai subindo o processo. Só que acontece que, como nós temos essa característica desse olhar mesquinho, a gente não consegue reconhecer os heróis, digamos assim, nós não conseguimos reconhecer os santos. Então, a gente olha sempre com aquele olhar assim: ah, mas também, né, fez isso por dinheiro. Ah, mas também, né, o cara falou, ah, mas também fez aquilo lá, não sei o que lá. A gente sempre tem esse olhar, esse olhar mesquinho sobre a realidade, né? Só que como a gente não reconhece, né, a gente não tem essa capacidade de olhar e reconhecer, nós temos poucos santos. Isso é um sintoma da nossa própria mesquinharia, né? E bem, eu tava falando do conto... Ah, não, mentira, eu já falei isso, né? E o que significa pusilanimidade? Vem do latim pusilla anima, que é alma pequena, né? É a nossa... É uma preguiça que a gente tem de medir a nossa própria força. É aquele nosso olhar que olha pro outro e fala assim: ah, mas também... A pessoa faz uma coisa boa, mas também fez por dinheiro. Ah, mas também... o cara foi lá e brigou com a mãe. Ah, mas também fala que é pra amar o próximo, mas fala palavrão. Ah, mas também sei que, mas também fuma. Então a gente assim tem esse olhar crítico, né? Sobre tudo, sobre todos. A gente não tem essa capacidade de ter um olhar calmo e tranquilo sobre a realidade e olhar aquilo sem julgar e muitas vezes reconhecer aquelas pessoas que são maiores do que a gente. Então, isso é um problema, né? Aquela pessoa também que desiste voluntariamente de tentar fazer algo grande por preguiça, assim. Mas, obviamente, como é possível, né? Imagina, sei lá, eu penso: eu acho que eu deveria virar nadadora e ser melhor do que o Michael Phelps. Isso é uma coisa grande? Só que isso é uma coisa que não é possível. Então, isso não é questão de ser pusilânime, não é isso. Né? É quando é uma coisa possível, quando está no seu alcance, você pode fazer o melhor, mas você vai lá e não faz. Esse nosso vitimismo, esse coitadismo, ou muitas vezes achar assim: a gente precisa, é importante que a gente admita que a gente é medíocre, sabe? Tipo, nem que eu sou a melhor pessoa do mundo e nem que eu sou a pior pessoa do mundo. Tipo, nossa, sou a pessoa mais santa do mundo, ou também, nossa, sou o pior pecador do mundo. Não, entendeu? A gente é medíocre, a gente tá aqui e tal. A gente precisa admitir essa nossa mediocridade.
Porque às vezes também quando a gente... porque às vezes dá a impressão que é muito humilde você falar isso, né? Nossa, eu sou o pior pecador do mundo. Só que na verdade ainda você tá sendo o melhor de alguma forma, entendeu? Porque você tá sendo o mais, entendeu? Assim, é muito complicado isso. Mas enfim, e qual que é o remédio, né, pra essa... quando a gente começa, né, fala mal de um amigo na roda, tá todo mundo lá e de repente você começa... mas eu falo dele mesmo porque eu conheço, então eu posso falar. É meu filho mesmo, por isso que eu vou falar mal. Eu posso, né? Eu posso falar mal porque é meu filho. E essas implicâncias, assim, sabe? Tudo isso faz parte dessa nossa realidade medíocre, né? Então, qual que é o remédio, né? Contra isso? É a magnanimidade. O que é a magnanimidade? É essa alma dilatada, né? Esse olhar dilatado sobre os outros, sobre a realidade. E a gente ter a noção do tamanho do ser humano é muito importante, sabe? Porque muitas vezes a gente reduz muito o que é o ser humano. O ser humano, ele pode ser muito para cima e muito para baixo. A gente vê, por exemplo, um São João Paulo II da vida e um Hitler da vida. Todos os dois são humanos, né? Só que cada um trabalhou essa matéria humana de uma forma, né? Então a gente precisa ter essa consciência do tamanho que é o ser humano, para, novamente, repito, para a gente saber reconhecer aquelas pessoas que são maiores do que a gente. Para quê? Não para a gente olhar e sentir inveja, não, para a gente olhar e se espelhar, porque essas pessoas... Porque assim, a nossa melhora, ela não vem só intelectualmente. Eu simplesmente leio um livro e melhoro, eu faço alguma coisa e melhoro. Não. A nossa melhora, ela vai vir muitas vezes da gente conviver com pessoas maiores do que a gente, pessoas de fato boas. Nossa, mas eu não tenho essa realidade aqui e tal. A gente tem nossos amigos e tal, que a gente vai crescendo junto. Só que por isso que é muito importante a gente ter essas referências. E nessa forma o Instagram, ele foi muito bom para isso, porque quando a gente pega o Instagram, assim, a gente recheia o nosso Instagram ali, a gente abre o Instagram, a gente vê Deitiba, Fernanda Zapparoli, Ítalo Marci, Rafael Vitola, Aline Vitola, Renata Viana, Brasil Paralelo. Quando a gente recheia, a gente povoa o nosso Instagram daquilo, gente, aquilo vai entrando na gente de uma certa forma que... de alguma forma aquilo vai te mudando, sabe? Um exemplo muito bobo, assim, muito bobo. Eu nunca fui muito ligada com maquiagem, nunca fui. Assim, desde criança, assim, eu sempre gostei de passar batom, tá, mas eu nunca fui muito ligada com maquiagem. Tanto que eu nem tenho muitos acessórios de maquiagem. E a Manuela de Vasconcelos, que é uma... ela é a sobrinha da Rafael Vitola. E ela é muito boa, ela sempre abre caixinha de perguntas, ela fala umas coisas muito boas, assim, geralmente mais pra mulher, né? E aí ela sempre falava desse negócio, assim, de se arrumar, tal, não sei o que. Assim, eu sempre gostei de me arrumar, mas a questão da maquiagem nunca foi meu forte. Aí ela falou assim, ela tem um negócio lá, uma hashtag menos do que 5 minutos. Que era para as mulheres todos os dias fazerem uma pequena maquiagem, uma maquiagem de leve, em menos de 5 minutos, né? E ela falava, tá, alguns produtos básicos, assim, eu falei assim, cara, não tem esses produtos básicos, assim, né? Aí, assim, eu peguei e fui lá e pedi pro meu pai, eu falei, dá uma base. Aí eu fui e comecei, sabe? Então assim, uma pequena coisa, pequeniníssima, mas que já me influenciou e me influenciou positivamente. Porque a gente, nós somos influenciáveis, né? Então a gente tem que se influenciar por coisas boas. Mas voltando, né, sobre a magnanimidade. Que é ela em si? É essa grandeza de alma. Se refere à grandeza de alma. É a característica das almas que aspiram ao ótimo, às coisas superiores. O objeto dela é o grande. Só que tem uma diferença também com a soberba. Porque a soberba, quer ver? Ele explica aqui. A soberba consiste no desejo de uma aparente grandeza. A grandeza baseada no reconhecimento alheio, no aplauso, na fama ou no poder. Não é isso. Eu acho muito interessante isso aqui. Que o magnânimo se considera suficientemente recompensado só pelo fato de ter realizado um ato virtuoso. A própria virtude é uma recompensa para o magnânimo, certo? Tá, peraí só um minuto, que eu queria ler um negócio aqui. 3 virtudes relacionadas com a magnanimidade.
a fortaleza, porque a magnanimidade ela vai aumentar o objeto dessa fortaleza, a esperança, porque a pessoa vai ter esperança de conseguir aquilo, e a humildade, porque ela vai saber, ela vai desejar algo grande, mas ela vai saber que aquilo ela não vai conquistar por ela mesma, pelas suas próprias forças, mas sim pela graça de Deus, e ela vai contar com o auxílio de Deus para isso. A magnanimidade faz do homem que a possui uma pessoa especialmente dada à esperança, ao empenho e ao empreendimento espiritual, um ser que enxerga a conquista do dificultoso como seu modo de vida. É a característica dos grandes conquistadores, né? Aí ele cita aqui, por exemplo, Hernán Cortés, que foi aquele cara lá que saiu conquistando aqui na América Central, São Luís Reis, São Fernando, e pessoas também como Alexandre Magno, que a gente estuda aí na escola, e várias pessoas aqui, né? E a humildade que, novamente, o magnânimo busca e tende ao grande, mas sabe que esse desejo de aspirar às coisas grandes é um dom divino, e que além disso não pode alcançá-las só com suas forças humanas. E ele sabe também que aquele desejo, a grandeza, foi posto no coração dele pelo próprio Deus, certo? E a magnanimidade ela é a coroa de todas as virtudes, ela faz com que todas as virtudes sejam heróicas, certo? Tá bom, beleza. Muito bonito isso, lindo, né? Lindo, magnanimidade, maravilhosa, beleza, eu vou embora daqui. Como é que fica isso na minha vida, né? Eu sou esse, como diria meu professor lá na faculdade, ele fala que nós somos todos cocôzinho de grilo. Tá, e aí, como é que fica a história? E aí, para isso, eu gostaria de trazer, agora vocês vão me dar licença, eu vou pedir um pouquinho da paciência e da atenção de vocês, que eu vou ler um negócio aqui, que é bonito demais da conta e que eu vou precisar ler, porque precisa ser lido. Tá no História de uma Alma, que foi o livro que a própria Santa Teresinha escreveu, e ela isso aqui tá no manuscrito B, né? Foi uma carta que a própria irmã dela pediu, ou amado superior, eu não lembro, pediu, falou, ó, escreve a sua vida, porque ela já viu que ela ia ser santa, facilita pra gente aqui, né? Pra gente não ter que escrever sua biografia, não falaram isso pra ela, obviamente, mas com certeza pensaram, vamos facilitar a vida, ela já escreve, a gente, depois que ela virar santa, fica mais fácil, né? E ela vai escrevendo e ela é muito sincera e de repente ela começa a conversar com o próprio Deus quando ela está escrevendo aqui a carta, né? E aí ela escreve, é bonito demais, queria pedir de coração que vocês se esforçassem mais para prestar atenção, porque é muito bonito, mas é um pouquinho longo. Ser tua esposa, ó Jesus, ser carmelita, ser mãe das almas pela união contigo, deveria ser bastante para mim, mas assim não acontece. Sem dúvida, as 3 prerrogativas constituem exatamente minha vocação: carmelita, esposa e mãe. Contudo, sinto em mim outras vocações. Sinto em mim a vocação de guerreiro, de sacerdote, de apóstolo, de doutor, de mártir. Tá vendo como é que é o coração magnânimo? Isso é um coração magnânimo. Ao grande, né? Ao guerreiro, ao sacerdote, ao apóstolo, doutor, mártir. Sinto afinal, a necessidade, o desejo de realizar por ti, Jesus, todas as obras, as mais heróicas. Sinto na alma a coragem de um cruzado. Cara, Santa Teresinha, delicadíssima, né? Aqui a fotinha dela, menininha, morreu com 24 anos. Dizia que sentia a coragem de um cruzado. Quem foi o cruzado? O cara que foi lá, vestiu o templário, matou o muçulmano lá para defender as terras católicas, né? De um zuavo pontifício. Desejaria morrer no campo de batalha pela defesa da igreja. Sinto em mim a vocação de sacerdote. Com que amor, ó meu Jesus, não te carregaria nas mãos quando a minha voz descesses do céu? Com que amor não te daria as almas? Mas que fazer? Com todo o desejo de ser sacerdote, admiro e invejo a humildade de São Francisco de Assis e sinto a vocação de imitá-lo, quando recusou a sublime dignidade do sacerdócio. Ó Jesus, meu amor, minha vida, como conciliar tais contrastes? Como tornar realidade os desejos de minha pobre alminha? Ó, apesar de minha pequenez, quisera esclarecer as almas, como os profetas e os doutores. Tenho a vocação de ser apóstolo. Queria percorrer a terra, apregoar teu nome e implantar em terra de fiéis tua gloriosa cruz. Mas, ó meu bem amado, uma única missão não me seria bastante.
Quisera anunciar ao mesmo tempo o Evangelho pelas 5 partes do mundo, até as ilhas mais remotas. Quisera ser missionária não só por alguns anos, mas quisera sê-lo desde a criação do mundo e sê-lo até a consumação dos séculos. Mas, acima de tudo, quisera o meu amado Salvador, por ti quisera derramar meu sangue até a última gota. Martírio, eis o sonho da minha juventude, o sonho que cresceu comigo à sombra dos claustros do Carmelo. Aí também percebo que meu sonho é loucura, pois não conseguiria limitar-me a desejar um só gênero de martírio para me satisfazer. Precisaria de todos eles. Quisera, como tu, meu adorado esposo, ser flagelada, crucificada. Como São Bartolomeu, quisera morrer esfolada. Como São João, quisera ser escaldada em azeite e ferver. Quisera submeter-me a todos os tormentos que se infligiam aos mártires. Como Santa Inês e Santa Cecília, quisera apresentar meu pescoço à espada. E como Joana d'Arc, minha querida irmã, quisera sobre a fogueira murmurar teu nome ao Jesus, pensando nos tormentos que serão a sorte dos cristãos na era do Anticristo. Sinto o coração alvoraçar-se e quisera que tais tormentos me fossem reservados. Jesus, quisesse escrever todos os meus desejos, ser-me-ia necessário pedir emprestado o teu livro da vida, onde se relatam todos os feitos dos santos, e quereria tê-los praticado por amor a ti. Ó meu Jesus, o que vais responder a todas essas minhas loucuras? Haverá alma mais pequenina, mais impotente que a minha? Entretanto, justamente por causa de minha fraqueza, foi de teu agrado, Senhor, satisfazer plenamente meus pequenos desejos de criança, e hoje queres satisfazer outros desejos, mais vastos do que o universo. Como na oração, meus desejos me faziam passar por verdadeiro martírio. Abri as epístolas de São Paulo a fim de buscar alguma resposta. Isso aqui que é interessante. Dei com os olhos nos capítulos 12 e 13 da primeira epístola aos Coríntios. Li no primeiro deles que nem todos podem ser apóstolos, profetas, doutores, etc., que a igreja se compõe de membros diversos e que o olho não poderia ser mão ao mesmo tempo. A resposta era clara, mas não satisfazia meus anseios, não me dava paz. Como Madalena, insistia em debruçar-se por sobre o túmulo vazio e acabou encontrando o que procurava. Assim também, debruçou-me até as profundezas do meu nada. Ergui-me a tal altura que pude alcançar meu objetivo. Sem esmorecer, dei continuação à leitura, e a frase seguinte consolou-me: aspirai, pois, aos dons melhores, e mostrar-vos-ei um caminho mais perfeito ainda. O apóstolo explica com todos os dons mais perfeitos, não são nada sem o amor. Que a caridade é o caminho por excelência, o qual leva a Deus com segurança. Encontrar, enfim, tranquilidade. Tomando em consideração o corpo místico da igreja, não me identificava em nenhum dos membros descritos por São Paulo, por ora queria identificar-me com todos eles. A caridade deu-me a chave de minha vocação. Compreendi que se a igreja tinha corpo composto por vários membros, não lhe faltava o mais necessário para a igreja atuarem, e que se o amor se extinguisse, os apóstolos já não anunciariam o evangelho, e os mártires se recusariam a derramar seu sangue. Compreendi que o amor abrange todas as vocações, alcançando todos os tempos e todos os lugares. Numa palavra, é eterno. Então, no transporte de minha delirante alegria, pus-me a exclamar: ó Jesus, meu amor, minha vocação. Encontrei, afinal, minha vocação é o amor. Sim, encontrei o meu lugar na igreja, e tal lugar, ó meu Deus, fostes vós que modestes. No coração da igreja, minha mãe, serei o amor, assim serei tudo, assim se realizará meu sonho. Porque o que ela quer dizer, né? Que como a igreja é comparada ao corpo de Cristo, o corpo tem seus membros, né? Tem o braço, tem a perna, tem tudo, né? E que seriam os doutores, os profetas, os mártires. Só que o que faz tudo isso funcionar? Precisa de sangue, né? E esse sangue ele é bombeado pelo coração que está no centro. Então ela queria ser esse centro que queria ser o amor, porque aí esse amor ia fluir para todos os membros. Não sei se vocês entendem a analogia. E agora, uma coisa aqui que ela fala, deixa eu ver se é aqui. Só um minuto que ela fala da águia. Aqui, ó. Como pode alma tão imperfeita como a minha aspirar à posse da plenitude do amor? Ó Jesus, meu primeiro, meu único amigo, tu a quem unicamente amo, dize-me em que consiste esse mistério? Por que não reservas tão imensas aspirações às grandes almas, às águias que pairam nas alturas? A mim, que me considero como débil a vizinha,
apenas revestida de leve penugem. Águia não sou, mas dela tenho simplesmente olhos e coração. Pois que não obstante minha extrema pequenez, ouso fitar o sol divino, o sol do amor. E meu coração sente nele todas as aspirações da águia. Quisera a avezinha voar em direção ao sol fulgurante que lhe fascina os olhos. Quisera imitar as águias, suas irmãs, quando as vem elevar-se até o divino foco da Santíssima Trindade. Tudo o que pode fazer, ainda mal, é soerguer as asinhas. Mas sair voando é o que sua reduzida força não permite. Qual será a sua sorte? Morrer de desgosto por ver-se tão impotente? Isso não. A avezinha nem sequer se afligirá. No audaz abandono, continuará fixando seu divino sol. Nada a poderia amedrontar, nem o vento, nem a chuva. E quando nuvens carregadas vêm cobrir o astro do amor, a avezinha não muda de lugar. Sabe que além das nuvens, seu sol está sempre a brilhar, e seu esplendor não poderia eclipsar-se por um instante sequer. Só um minuto. Mas às vezes eu sei e tu sabes também, a imperfeita criaturinha, sem sair de onde está, isso é, debaixo dos raios do sol, deixa-se desviar por um pouco de sua única ocupação, respingando um grãozinho à direita e à esquerda, correndo atrás de algum bichinho. Mais adiante encontra uma pocinha de água, onde molha a plumagem recém-formada. Gente, olha a sensibilidade e a delicadeza disso. Quando vê uma flor que lhe agrada, logo sua mente se prende a ela. Afinal, não podendo planar como as águias, a pobre avezinha entretém-se ainda com ninharias da terra. No entanto, depois de todos os desmandos, em vez de pôr-se num cantinho para chorar suas misérias e morrer de tristeza, a avezinha retorna ao seu bem-amado sol, abre as asinhas molhadas à ação dos raios benfazejos, geme como a andorinha e no meigo cantar mostra confiança, esmiuça todas as suas infidelidades, cuidando em seu temerário abandono, que assim adquire mais império, atrai mais cheio de amor, daquele que não veio chamar os justos, mas os pecadores. Se o astro adorado não dá ouvidos aos lastimosos gorjeios de sua criaturinha, se continua oculta à sua vista, então a criaturinha continua molhada, conforma-se em tiritar de frio e alegra-se ainda com o sofrimento, aliás, merecido. E aí ela continua, esse é o manuscrito mais bonito, eu considero esse B. E. Opa! Mas enfim, o que eu quero mostrar, né? Queria mostrar na prática o que é uma alma magnânima, né? Mas só acontece um probleminha, né? Um problema básico. Nós não somos magnânicos, né? Não somos. Foi o que eu falei, nós somos mesquinhos. Só que como é que a gente faz, né? Olha ela tinha esse olhar magnânimo, ela tinha um olhar confiante, ela aspirava às grandes coisas, ela aspirava às grandes missões, mas ela sabia da sua fraqueza, então ela aspirava a ser como a águia, mas ela sabia que ela era um passarinhozinho. E é o da magnanimidade, né? Que faz, lógico, que faz o bem sem esperar em troca, só que a gente tem que ter a consciência do seguinte, que nós aqui estamos começando e que não tem problema a gente fazer alguma coisa, a gente se colocar em posições em que quando a gente fizer algo a gente vai receber alguma recompensa. Por quê? Porque isso é uma forma de estímulo, é uma forma até mesmo de humildade. Então eu me coloco num lugar que eu sei que, não que eu vou fazer por aquilo, mas quando eu me coloco em certas posições, que eu sei que eu vou receber algo em troca por aquele bem que eu fizer. Porque aí eu vou começando a me sentir estimulado. Porque se a gente quer de cara, né, comecei hoje e tal, já quero ser altruísta, generoso, não fazer nada sem receber algo em troca, gente, eu não peço nada pra Deus, só agradeço. Né? Gente, quem não pede nada pra Deus só agradece, pelo amor, ele próprio falou, né, que era pra gente pedir ao Pai Celeste, né, a gente precisa pedir, né, até o nosso ato de humildade, de reconhecer a nossa dependência de Deus, a gente precisa sim pedir, não é só, eu só agradeço, não, eu preciso pedir também a Deus e ter essa confiança de criança, né, se abandonar nas mãos de Deus e ter esse desejo de aspirar às coisas mais altas, mas também reconhecendo a nossa miséria e a gente ir treinando, né? Era o que eu dizia. Ir treinando em situações em que eu vou receber alguma recompensa. Porque senão eu começo, né? Chega daqui 2, 3 anos, ai gente, eu também cansei, viu? Ninguém me valoriza, ninguém me reconhece, cansei desse negócio de fazer o bem, chega, eu vou largar de ser trouxa, porque isso aqui é coisa de trouxa. Sabe, a gente acaba ficando com o coração rancoroso e amargurado quando a gente de cara já quer fazer isso, né?
Então, a gente aos poucos, a gente entender que existe um processo. Eu nunca li, mas eu já vi uma pessoa comentando sobre isso, que quando o Dante Alighieri ele descreve os céus lá, né, que tem o céu, o inferno e o purgatório, no céu, existem níveis de céus, né? E o o segundo céu é o céu dos ambiciosos, que são, ele bota lá no céu, né, essas pessoas que fazem o bem e que recebem algo em troca, né? Os ambiciosos, não no sentido dessa ambição maligna, né, digamos assim, mas essa ambição boa, que existe essa ambição boa de querer melhorar, que faz parte também desse olhar magnânimo. E como que a gente pode treinar essa virtude? Ele fala aqui no final, né, educação da magnanimidade. Primeira coisa é gerar estima pela virtude. Então, eu de fato ler mais sobre ela, estudar mais sobre ela e me encantar com ela, desejar aquilo, com humildade, sem desespero, confiando em Deus. Segundo, exemplos virtuosos. Faz muito bem para ler biografias de grandes pessoas, de grandes santos, mesmo que sejam biografias de grandes santos, mártires e tal, mesmo que a gente não saiba. Mas pra gente sempre se inspirar e ver que existem pessoas grandes. E também de pessoas ruins pra gente ver onde pode chegar o ser humano. E uma coisa, né? Essas pessoas estão mortas e tal. Gente, mais uma vez eu repito, é muito importante a gente ter contato com essas pessoas nossas, assim, digamos assim, essas pessoas do Instagram. Não é questão de bajulação, não é questão de puxação de saco, não é questão disso. É porque realmente, isso, assim, é experiência concreta de vida. Pessoas nos mudam. Por exemplo, o Ítalo Marcílio mudou minha vida. Entendeu? Esse é uma pessoa... o pessoal me zoa. Mas é sério, de verdade. Ele mudou minha vida, assim, mudou de uma forma, assim, que eu sinceramente não sei onde eu estaria se eu não tivesse ouvido tudo que eu ouvi ao longo desses 2 últimos anos. Eu acho que eu já estaria bem mal mesmo. Então, assim, por quê? Porque são pessoas... A gente tem que ter esse olhar e reconhecer. Essa pessoa é maior do que eu. E ela tem algo para me ensinar, não só ele, né? Tem tantos, o Padre Paulo Ricardo, por exemplo, o Padre Mateus Aquino, o Padre Lucas Mateus, essas mulheres todas, Fernanda Zapparoli, Garitiva e tal. Todas essas pessoas que têm tanto a entregar, né? Que a gente pode um tiro na cabeça, o cara tava lá falando que perdoava o assassino do pai. Sabe, aquilo lá é de uma profundidade, assim, que você fala, caraca, né? Quando que a gente vai chegar num nível desse? E, enfim... tá lá no YouTube, procurem lá, pra quem não assistiu, Live 2, alguma coisa que eu tenho pra falar sobre a morte do meu pai. Assistam, é simplesmente sensacional. São 54 minutinhos, assim, que você fica ali parado e você termina assim, falando, o que é isso? Né? Ele, na dor, o cara ensina pra gente. E não só ele, né, mas tantos aí que eu já falei, que a gente já sabe, né, os nomes, Rafael Vitolo, todos esses que eu já falei. Mas, enfim, a gente... ter esse contato, né, com os exemplos e assim, uma coisa prática, né, a gente começar a treinar pequenas coisas. Então eu já falei isso 1000 vezes, mas assim, a nossa realidade tal, tudo muito lindo, tudo muito grande, Santa Teresinha e tal, mas então vamos trazer aí para o São José Maria Escrivá, né, que é o santo do cotidiano, que é o que ele fala, fazer tudo com amor, nas mínimas coisas. A gente já está sendo magnânimo, assim, já está caminhando para a magnanimidade quando a gente deseja, aspira e tenta isso, né? O nosso trabalho, a gente fazer o nosso trabalho com o máximo de amor possível, né? Ali na faculdade, ali lavando uma louça, fazendo sei lá o que, a gente já fazer aquilo com amor, a gente já está encaminhando para a magnanimidade. Porque a nossa realidade, a nossa circunstância, a nossa matéria-prima para a santidade é essa daqui. A nossa matéria-prima para a santidade não é aquele cavaleiro templário que tinha que matar, que tinha o rei, que tinha... A gente não tem isso. A nossa coisa é outra, certo? Então era isso que eu queria trazer. E eu gostaria de encerrar lendo uma frase, né? Porque a vida vai ser sempre uma luta, isso tudo vai ser sempre uma luta, mas a gente tem que ter sempre essa confiança na misericórdia de Deus, uma confiança cega, nos entregar como crianças, como essa criança que está aqui no colo, como essas crianças no caso, né, que estão aqui no colo, que confia cegamente nos pais, né? Olha só, eles se abandonam completamente no colo dos pais, ou no colo estranho. Sério, observa uma criança, né? A confiança que ela tem, a entrega que ela tem, é exatamente essa postura que a gente tem que ter nos braços de Deus. A gente tem que agir como essas crianças.
E eu gostaria de terminar com essa frase de Santo Agostinho, que é muito bonita, que ele fala assim: enquanto vivemos, lutamos. Se continuamos a lutar, é sinal de que não nos rendemos e de que o Espírito bom habita em nós. E se a morte não nos encontrar como vencedor, deve nos encontrar como lutador. Certo? Era isso que eu queria deixar hoje.